Pessoal, e o Palmeiras não tá pra brincadeira, hein? Palmeiras entrando no mercado aí, 3 novos reforços de peso chegando no Verdão. Paulinho já tá praticamente concretizado a vinda do Paulinho. Tem jogador da Premier League vindo para o Palmeiras e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Palmeiras. Então vamos segmentar pra gente não ficar perdido. Paulinho, ai que dor. Paulinho, tá, Vinícius Nicoletti? Me conta o que tem, então, com o Palmeiras, por favor. A dor não é só sua, Mário. Beijo pra você, abraço pra todo mundo no estúdio. Pois é, Paulinho, contratação encaminhada do Palmeiras, é o próximo reforço. O Palmeiras já fechou com o Facundo Torres, o atacante uruguai que vem do Orlando City, e o Paulinho está encaminhado com o Palmeiras. O negócio gira em torno de 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, e o Palmeiras cedendo mais 2 jogadores, o Gabriel Menino, que é da equipe profissional, e um jogador da base, o Patrick, volante de apenas 19 anos. Então esses 2 jogadores vão para o Atlético e o Paulinho vem para o Palmeiras. Lembrando que ele só pode jogar a partir de abril, está se recuperando de uma cirurgia, uma fissura na canela, e é um pedido antigo, um desejo antigo do técnico Abel Ferreira. Vocês vão lembrar, 2022, o Palmeiras terminou o ano fazendo uma campanha primorosa no Campeonato Brasileiro, nadando de braçada. Em 2023, na virada do ano, não contratou ninguém, depois veio o Arthur durante o Campeonato Paulista, e o Paulinho foi a única tentativa do Palmeiras, era o único pedido do técnico Abel Ferreira. Ele já tinha acertado com o Atlético, foi para o Atlético em final de contrato com o Bayer Leverkusen, e agora o Abel Ferreira voltou a pedir o Paulinho, e o Palmeiras investindo pesado para trazer o jogador do Atlético. Nesses 2 anos fez 50 gols pelo Atlético, então um reforço importante que pode jogar em várias posições no ataque, inclusive de centroavante. É o segundo reforço do Palmeiras nessa temporada, a gente pode dizer. Paulinho chegando aqui na Academia de Futebol. Vamos para os números, então, do Paulinho, complementando, né, com o que o Nicoletti tinha trazido pra gente. De 61 jogos em 23 e 59 em 24. Com 31 gols, foi o artilheiro, então, do Brasileiro de 2023, marcando 20 gols. A média ali de 0,5, 0,3 por jogo a cada temporada ali, com 8 assistências em 23 e 4 assistências em 2024. Lembrando que em 2024 ainda, com a questão da lesão dele, que ainda jogou no sacrifício e tendo que ser administrado e poupado durante a temporada para funcionar. Pois bem, cada vez mais perto, né, Marimar? Ontem você não estava aqui com a gente, então eu também... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai. Bom dia. Gostaria de te ouvir sobre esse negócio das 2 óticas, do Atlético, mas cada vez mais próximo também do Palmeiras. O Atlético precisa passar por uma renovação, mas uma renovação não é perdendo um jogador tão importante como o Paulinho. Bom, primeiro precisa entender quem vai encabeçar essa mudança, né? O Atlético está sem técnico. E aí é até difícil trazer um técnico entendendo que está oferecendo para o mercado um jogador do calibre do Paulinho. Por outro lado, me parece que a proposta financeira, que é o que está pesando mais para quem manda do Atlético, o Clube Atlético Mineiro, pertencendo à sociedade e tal, assim, ele não existe mais, ele tem dono. Assim. E os donos querem que a coisa seja tocada daquela forma. E eu acho que tem que ter prudência mesmo. Mas, assim, os donos estão querendo dinheiro para sanear as despesas do clube, que vem, historicamente, sempre devendo. Então, eles querem organizar a casa para depois... Ok, isso não cabe a mim. Mas cabe a avaliação de torcedor e de alguém que acompanha, né, o dia a dia. Eu acho que o Atlético vai passar por um período difícil, porque a questão da torneira fechada e tal, isso significa perder jogadores e deixar de ser competitivo e iniciar um processo de renovação. O processo de renovação eu concordo, acho que precisa. Para o Palmeiras, eu acho incrível. Incrível. O Paulinho é um grande jogador, é um jogador que as pessoas, às vezes, a torcida do Atlético mesmo, às vezes, mas erra muito gol, sim, erra muito gol, mas ele está sempre lá. É melhor ter alguém para errar o gol que a bola passar e não ter ninguém. Ele é um jogador muito importante, é um jogador trabalhador demais em campo, isso que vai dar alegria para o torcedor do Palmeiras, ele vai, se tudo for concretizado, né, vai fazer muito gol, vai se matar em campo, vai criar uma identificação com o torcedor,
porque essa é a cara dele. É um senhor reforço. E hoje ele chegaria, a gente não sabe, tem tantos nomes, né, sendo especulados, mas com o elenco que o Palmeiras tem hoje, ele seria titular, Jailson? Você imagina? Pra mim, sim. É? O Paulinho é muito bom, cara. Pra mim é um baita reforço, um baita movimento que o Palmeiras está fazendo. O Paulinho, como a gente já comentou, joga nas 3. É possível jogar ali de 9, sim. Mas não é a principal função dele. Joga muito bem aberto pela esquerda. Ali é onde ele realmente joga muito. E é um cara, são 50 gols em 2 anos. É só essa contratação que o Palmeiras está fazendo. E cara, você está tirando, para mim, um dos principais jogadores de um rival direto, que briga em cima no Campeonato Brasileiro. É um baita movimento do Palmeiras, sério. Baita contratação, para mim chega para ser titular, sim. O Vinícius já volta, porque tem outros nomes sendo especulados, né? Tem muita informação dos Pereiras, não é? Matheus e Andrés, e gente que pode sair também, então... Mari Pereira também? É tanto Pereira bom, a Mari é mais uma. Não é? De repente... Leila Pereira. Tá montando a família. A família completa. A Mari, família se bobear, a Mari vai mesmo. Eu vou chamar o Vinícius Nicoletti mais uma vez... para trazer essas informações, então, de Matheus Pereira e se tiver alguma coisa também do Andrés. E conta pra gente, porque é isso, Nicoletti, você fala, a gente já analisa e o Sport Center bem vivo. Olha, Mário, tava conversando aqui com a assessoria do Palmeiras, tem uma notícia quentinha, mas vou dar lá no final. Aguardem. Mas a questão é o seguinte, o Palmeiras está sondando todo mundo. Teve uma sondagem com o Matheus Pereira do Cruzeiro, uma sondagem direto com o jogador, com o empresário do jogador e não passou pelo Cruzeiro. A gente ouviu o lado do Cruzeiro e o Cruzeiro disse que não chegou nenhuma proposta, nenhuma sondagem em relação Palmeiras e Cruzeiro. Se chegar, o Cruzeiro vai pedir também em torno de 25 milhões de euros na contratação do Matheus Pereira, que tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2026, acabou de renovar mais 2 anos, então o contrato dele vai até o meio de 2026. E não descartam um negócio nos moldes que está acontecendo com o Paulinho agora, que está indo 2 jogadores do Palmeiras para o Atlético. Então pode envolver tudo isso se chegar essa proposta para o Cruzeiro em relação ao Matheus Pereira. Então é apenas uma sondagem, na casa da sondagem, a questão do Matheus Pereira, mas já sabendo que se quiser contar com o jogador, vai precisar investir pesado também. E a mesma situação do Andrés Pereira. O Palmeiras está no mercado, está em busca de mais um atacante, referência na área, um jogador de meio campo e um zagueiro, e a informação foi do jornalista Fabrício Romano, o italiano, falando do interesse do Palmeiras na contratação do Andrés Pereira. Palmeiras já olhando a situação dele, agora há pouco teve uma proposta que o Fulham rejeitou na casa de 20 milhões de euros, então também é um jogador que o Palmeiras vai precisar investir. Mas nesses 2 casos, Palmeiras apenas sondando a situação dos 2 jogadores, e o Fulham conta com o Matheus, com o Andrés Pereira, é muito Pereira aí, a gente fica até confuso, mas conta com o Andrés Pereira, que fez uma boa temporada. Então, nos 2 casos, se o Palmeiras quiser fazer uma proposta, precisa investir tanto no Matheus Pereira quanto no Andrés Pereira. Quer saber a quentinha? Qual é? Daqui a pouquinho o Palmeiras vai anunciar a primeira contratação para a próxima temporada. Facundo Torres. Daqui a pouco. Então já antes do meio-dia, durante o jornal. Já, durante o jornal tem um anúncio do o Vinícius já anunciou, então. Isso. Daqui a pouco o Palmeiras formaliza, vai fazer corte do programa. Isso, faz a arte do programa com Boa. o Vinícius anunciando o Facundo. Eu ia falar que a Leila tá parecendo a minha filha na loja da Sephora. Porque vai querendo... Se forrar, vai querendo comprar tudo ali. Nem precisa. Mas já tem esse, filha. Não, mas esse é diferente. Essa base, mas esse tom é fosco. Porque são jogadores... Ou não, tô errado. São jogadores... Maquiagem. Esse cara joga de quê? É volante também, não? Que bom que você olhou pra mim. Repetir o que eu falei. Que bom que você olhou pro meu rosto. São todos excelentes jogadores. Mas jogador de Minas que o Palmeiras precisa é o Hulk. Ô, Bruno, esse é o cara que decide os Dia jogos. 20 de dezembro. Sexta-feira. De novo, cara. É verdade. Novo. O Hulk, com 38 anos, idoso, não pode ir pro Palmeiras. Olha o não é o time. respeito. Calma, mano, tô fisicamente. fazendo minha parte aqui. Não, porque tudo Esse bem. recorte vai pra ele e você vai Tô fazendo a ver. minha parte aqui. Vamos lá. O Matheus é excelente.
Mas o Palmeiras já não tem o Felipe Anderson, o Veiga, gastou 60 milhões no Maurício, não são as mesmas características ou não? Estamos falando de um jogador da seleção brasileira e tem que... Eu acho o Matheus Pereira um caso meio raro daquele antigo camisa 10. Tá. Daquele jogador que para, pensa e parece que o universo para ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele tem características... Eu entendo o Matheus Pereira como um jogador de características diferentes dos jogadores do elenco do Palmeiras, mais ou menos na mesma posição. Agora, o Palmeiras não joga com esse jogador atualmente. O Palmeiras é um time, inclusive, muito mais rápido, mais dinâmico. Eu acho que é um pouco diferente. O Matheus Pereira não necessariamente vai dar essa intensidade de marcação, de morder que o Abel utiliza no time por vezes, né? Só se ele mudar. Só se ele mudar. Mas com o que a gente já viu do Palmeiras bem sucedido, poucos eram os jogadores que tinham menos função de marcação ou de intensidade, certo? Sim, geralmente o time do Abel é um time que combate ali, né, no meio-campo e tudo mais. Tanto que o Zé Rafael se destacou muito por conta disso, de ser o jogador que combate no meio-campo, mas também conseguia criar. Aí, enfim, junto com outros jogadores, o próprio Menino também fazia essa função. O Aníbal Moreno, o volante também, camisa 5, a mesma coisa. O Matheus Pereira não. O Matheus Pereira, como o Marra falou bem, aquele camisa 10 que deixa o jogo em câmera lenta. Lembra que a gente estava falando isso? Sim. Essa semana? Falando do Alan Patrick, falando do Ganso até. É o mesmo molde de jogador. É aquele cara que vai pensar o jogo. Vai deixar o jogo de forma lenta. Em momento algum, intensidade. Não tem essa de intensidade com ele. É o cara que vai pensar, vai deixar o companheiro na cara do gol. Inclusive, a forma de jogo do Cruzeiro nessa parte final de temporada passava muito pelo Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira não estivesse bem, o Cruzeiro não andava. Eu acho que os dois Matheus, o Henrique e o Pereira, sim. um compensava o outro. O que faltava um de energia, no outro era formiguinha para isso, porque, né? E onde o Matheus Pereira estava, era onde fluía o jogo do Cruzeiro, seja pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Teve um cara que o que o Matheus Carreira acabou de mostrar ali pra gente do Paulinho, obviamente de formas diferentes, mas era o que o Matheus Pereira estava fazendo com o Cruzeiro. Onde ele estava, o jogo fluía. Se ele não estivesse no setor, raramente saía alguma coisa de bom. O Zé Rafael pode ser envolvido nessa negociação, né, do Matheus Pereira, e aí surge o Andrés. O Andrés... Porque aí é uma outra... Plot twist, hein? Nossa. Já chega ídolo. Já chega com um busto no Allianz Parque. Plot twist. Que maldade. Não, mas ele é excelente jogador também, hein, Marco? Sim. Ele tem jogado e tem sido importante no Furro. Na reta final agora, sim, ele teve um pouco de problema com o torcedor. E é um jogador que em alguns momentos até foi para o banco de reservas. Mas nos jogos grandes ele está lá. Não é banco de reservas, é poupado em um jogo ou outro, porque também tem elenco para isso. Nos grandes momentos ele está lá, nos jogos grandes ele está lá, acabou de fazer um gol em Anfield, importante, no empate... 2-2, né? 2-2, assim, a participação dele é muito boa. Para mim é um belíssimo jogador. Vai carregar aquela marca de um jogador que errou num jogo grande. Mas, sim, é crueldade, porque outros jogadores erram muito mais vezes em jogos menores. E ele tá vivo, né? Você conseguiu passar dessa etapa, tem jogado bem. Seleção brasileira, né? Jogador de seleção brasileira, fez gol recentemente pela seleção. Belo gol, por sinal. Mas assim, é um molde de Palmeiras, modus operandi de Palmeiras completamente diferente. Mesmo do Palmeiras Parece até que o Matos chegou lá. Tipo, a Leiloca... Mas acho que tem algumas explicações. Primeiro, estava até conversando com o Francisco de Laurentiis no nosso site sobre isso. Me parece que nesse mercado, a Leila, ela quer atender de fato os pedidos do Abel, porque faz parte de um convencimento, o objetivo dela é renovar o contrato do Abel por mais 3 anos. E tem uma questão política também, né? Agora ela acabou de ser eleita, né? Então ela quer... ele quer iniciar o mandato. Ela quer renovar até o final do mandato dela. Então tem essa questão dela. O pessoal do nosso palestra publicou que, inclusive, o Abel foi viajar, mas com tudo já alinhado para esse contrato ser renovado. Foi viajar sorrindo. Foi viajar com esse tudo alinhado, não acerto, mas tudo alinhado para que o contrato seja renovado. E o que eu acho que é mais importante, tem dinheiro novo no Palmeiras, que era algo que não tinha, porque está saindo a Crefisa, né, estão saindo Crefisa e FAM, e o contrato com essas duas empresas, ele estava congelado, sem reajuste nos últimos 4 anos. Então, os novos patrocinadores, as novas negociações já são com valores
diferentes, atualizados. Então é dinheiro novo. Tem dinheiro novo da questão com a W Torre, que não existia. Finalmente tá saindo essa grana. Já de cara acertaram 120 e tantos milhões, não é? Que era a dívida dos últimos 10 anos. E agora, como o estádio fez 10 anos, o percentual para o Palmeiras, ele aumenta. O que é repassado para o Palmeiras aumenta. Então, antes o Palmeiras não recebia nada porque tinha dívida. Agora, não só ele já recebeu, como ele vai passar a receber mais do que a empresa pagava para ele. Então, é dinheiro novo entrando no Palmeiras. Então, acho que isso explica muito dessa movimentação. E uma abordagem diferente. E uma temporada que não termina como o torcedor. Sim, então, isso, casa com tudo. A necessidade de ter que se mover no mercado. Renovação. Porque o mesmo trabalho, não que exista o mesmo trabalho, mas um Ctrl-C, Ctrl-V de uma temporada para outra não bastou para dar os títulos ao Palmeiras, Jailson. Esse é o principal ponto que você tocou agora. Principal ponto, porque o final da temporada, torcedor que estava acostumado com o Palmeiras ganhando títulos, né? Porque brigar continua brigando, mas ganhando títulos grandes não teve esse final de temporada, então um movimento natural até. Assim, o investimento da forma que a gente está vendo, a movimentação do Palmeiras, são nomes pesados. Sim. Então, são investimentos também caros. Então, vai precisar de um dinheiro, como você falou, dinheiro novo. A projeção é de mais de 1 bilhão, pode chegar a 1 bilhão e 400 milhões de receita. Então dá para entender porque a movimentação é muito tranquila de entender. E também por conta desse dinheiro novo que o Bruno acabou de falar para a gente, dá para entender também por estar com dinheiro no bolso. Então, dinheiro não é problema, a movimentação natural. E vai ser interessante ver, pela primeira vez, como o Abel, na carreira dele, vai reconstruir um elenco. Porque se você pegar, não é, Marra, tem os melhores exemplos lá fora, de Ferguson, de Klopp, recentemente. E o Abel não passou por isso na carreira dele ainda. Não, é sempre difícil. Vamos dar uma olhada em uma tela com os alvos aí do Palmeiras. Palmeiras no mercado. Para quem pediu um Palmeiras mais ativo, abrindo o bolso. Viu, professor? A tia atendeu. O Facundo Torres já está aí, certo? Ele fez 44 jogos lá no futebol norte-americano, 20 gols e 6 assistências. O Matheus Pereira também é alvo do Verde. 59 jogos, 11 gols e 15 assistências. E o Paulinho do Galo, esse acho que já está até quase pisando na academia de futebol. 19 gols e 4 assistências na temporada. No ranking da realidade aí é Facundo, Paulinho e Matheus Pereira. Certo? Na ordem de gradação. Exato. Tá quente, tá frio, tá quente. Né? O Facundo Torres... Facundo já ferveu. Já foi, exato. O Paulinho tá com 39,5 de febre. Paulinho então, tá quente. Quente, queimou o Facundo. Então. O Matheus Pereira, por enquanto, é só algo um pouco além de uma sondagem. Mas é um jogador de peso, né? O que chama a atenção é o peso desses nomes. Seria uma baita janela do Palmeiras, se confirmado os 3 nomes. E precisa, né? Nossa, acho... O ataque do Palmeiras precisa ser reconstruído, simplesmente isso. E é uma reconstrução com qualidade. Paulinho, me espanta a falta de resistência do Atlético em relação ao Paulinho. Achei que o Atlético fosse resistir mais em perder o Paulinho. Não foi uma boa temporada dele, mas foi uma temporada no sacrifício. A gente precisa entender isso. Né? Mas é um jogador de muita qualidade. Me lembrou os velhos tempos em que a gente tinha transações internas, né? De clube brasileiro para clube brasileiro. Isso é cada vez mais raro, jogadores desse nível. Né? Um reforçaço para o Palmeiras. E o Atlético permite reforçar um rival nacional, né? Eu acho que para além dessa resistência que o prof citou, que já achei de fato um absurdo você abrir negociação um dos seus principais jogadores do seu elenco, acho que talvez o segundo principal, tirando o Hulk do seu elenco, isso mostra muito do que o Atlético também está pensando para a temporada, né? Claro, está fora de Libertadores, mas qual a ambição do Atlético nessa temporada? E qual a avaliação dele na que terminou com 2 finais e, enfim, passa muita dificuldade no Campeonato Brasileiro na reta final, mas, de fato, essa negociação por um dos melhores jogadores e ainda por um rival nacional, quantas vezes o Atlético e o Palmeiras têm se cruzado em fases decisivas de competições, de fato, assim, achei uma postura lamentável do Atlético, que justifica, né, valores, todo mundo sabe que precisa de dinheiro,
que também não vai conseguir gastar muito nessa janela. Fala da lesão do Paulinho, sem de fato lembrar que o Paulinho se lesiona em prol do Atlético, né? Porque ele vai disputando partidas. Foi um cara muito importante também fora das quatro linhas quando fala do gramado da Arena, quando também coloca a luz sobre esse assunto que até então eram só os rivais falando. Então o Atlético abre mão de um personagem muito importante do clube. E agora reforçou um rival. Para o Palmeiras é uma excelente contratação. O Galo não joga Libertadores, então, por exemplo, não enfrenta o Palmeiras. Não é esse encontro na próxima temporada, é claro. Libertadores né? brasileiro, né? É? Brasileiro e Copa do Brasil. Brasileiro e Copa do Brasil. É isso. Mas não na Libertadores. Eu não sei se o Galo também não vê o time brigando com o Palmeiras no próximo ano e até isso, não sei, influencia num planejamento para que você possa vender o jogador. São 18 milhões de euros, Eugênio. Mais dois caras que podem chegar ao Galo em meio a essa transação. Eu acho que esse é o ponto. O valor é muito alto. O valor é muito alto para a realidade do cenário brasileiro de futebol. O Paulinho ainda é um jogador relativamente jovem, mas é um jogador que dificilmente você vai revender para a Europa. Então a tendência é que ele seja um jogador de primeiro nível dentro do futebol brasileiro. Então, assim, talvez o Atlético esteja olhando também por esse lado, porque ele também fez um investimento dele na contratação do jogador e percebe que é uma oportunidade de reaver esse investimento. Um jogador que teve um segundo semestre ruim. E não sei exatamente, claro que eu não sou médico, óbvio, mas qual é a situação real da parte física, né, médica do Paulinho. O Palmeiras, obviamente, irá fazer os devidos exames antes de efetuar. Para retorno em abril, mais ou menos. A contratação. É um jogador que caiu muito de produção em função disso. A gente sabe do potencial técnico dele, é gigantesco. Mas eu acho que para o Atlético ficou muito aquele segundo semestre em que as coisas não aconteceram. E talvez o Atlético esteja pensando também em dar uma reformulada. E com esse dinheiro você pode reformular bem. Você tem um potencial para fazer investimentos no seu time. Talvez o Atlético confirme, né, essa negociação, aceite essa saída do Paulinho. Eu acho que passa muito por uma realidade econômica pouco comum dentro do cenário do futebol brasileiro. 18 milhões de euros. Quanto o Botafogo pagou no Almada? Mas aí é uma situação diferente, né? Porque tem um investidor do Botafogo, né? Não, então, mas quando você compara os valores, proporcionalmente o Paulinho é uma grana significativa. E o Paulinho é um interesse do Palmeiras não de agora, né? Não. Quando o 22 Atlético... milhões no Almada e Almada... 16 no Luiz Henrique. Se eu não me engano, o Almada em dólar e o Luiz Henrique em euro. Então 22 para 20. E agora ainda mais com o câmbio que está flutuando muito, né? Está subindo muito nos últimos dias aí. Esse valor fica ainda mais significativo, né? Se a gente pensar depois num reinvestimento, quem sabe dentro do próprio futebol brasileiro ou sul-americano aqui, a coisa pode ser mais interessante. Então, entendo dessa forma. Eu quero esperar para ver se vai confirmar isso, né? Enquanto a gente está vendo que as negociações estão andando, há nomes de jogadores do Palmeiras sendo falados lá no Atlético. Mas, caso se confirme, eu acho que passa muito por essas questões. Primeiro, é o dinheiro muito alto para a realidade do mercado brasileiro. Capacidade de você reaver o investimento feito no próprio jogador. Ganha fôlego para remontar o seu elenco para 2025. E essa questão que o Paulinho, em função da questão física, médica, como a Mari já falou, que foi até um sacrifício dele em prol do Atlético, mas ele deixou uma imagem ruim no segundo semestre. Na planilhinha, muito legal, porque, além do que, o Atlético teve ganho técnico com o Paulinho. Foi um jogador que deu ganho técnico, né? Não teve esse semestre muito bom, mas o Atlético... uma parceria maravilhosa com o Hulk, né? Na prática, se o Atlético tem o ganho técnico e o ganho financeiro. Agora tem essa questão de você estar reforçando gente, ainda que não tenha o confronto direto em Libertadores, mas é rival da mesma prateleira. Você está passando um dos seus principais jogadores para um rival de mesma prateleira. Eu acho que é isso que está pegando, que está assustando todo mundo, né? Todo mundo está fazendo a discussão em função disso. Agora, para o Palmeiras está na dele. O Palmeiras está pagando caro, mas por um belo jogador. Tendo essa questão da recuperação, é um jogador
fundamental, importante para essa reconstrução do Palmeiras no ataque. E quem são esses dois caras que iriam pro Galo? Gabriel Menino e o Patrick, volante da base. E faz negócio? Faz sentido o negócio? O Gabriel Menino é um jogador de qualidades, de idas e vindas no relacionamento com o Abel dentro do Palmeiras. Tem muito isso. Né? Eu acho que ele também é um jogador que vai ser muito útil para o Atlético. Mas não é um Paulinho. Né? A reposição do Paulinho vai ter que entrar naquela grana lá. Eu acho sim, um jogador útil também. Acho que o Gabriel Menino ele tem a sua qualidade no setor de meio de campo, a finalização, faltas. Eu acho que no Palmeiras, de fato, pode ter saturado mesmo o tempo dele de relacionamento, de desenvolvimento, de desempenho. Acho que o Abel já tinha, né, algumas vezes, por vezes, demonstrado isso. Uma sobrevida do Gabriel Menino. Então, acho que pro Gabriel Menino também faz sentido essa mudança, trocar um pouquinho de situação de clube. Agora, é curioso, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre a função de atacante do Palmeiras, que o Palmeiras precisa buscar no mercado algum nome de fato da referência lá no ataque, possível saída do Rony, o baixo desempenho do Flaco pós-Campeonato Paulista. Não sei se fica ali um recado de que de fato está difícil encontrar esse homem-gol numa função em que o Palmeiras precisa de alguém já um pouco, né, de realidade que esteja entregando, como é caso de Paulinho e de Matheus Pereira, mas mostra também uma ideia de você reforçar setores que até então a gente não debatia tanto, né? Claro, o Paulinho caindo muito por esse lado esquerdo também, onde o Dudu jogava por ali, onde o Felipe Anderson ainda não desempenhou por aquele lado, né, de situações. O Paulinho pode fazer outras funções também, mas é interessante você já pensar no Matheus Pereira, que pode substituir um Veiga, que pode dar uma outra função para a equipe do Abel, no mesmo momento que você tem o Maurício. Então, acho que o Palmeiras ele começa a dar recados de um elenco forte para as competições, né? Quando o Abel precisou substituir, ficou muito na função do Estevão. Quando o Estevão não estava disponível, demorou-se a encontrar uma maneira do Palmeiras desenvolver o jogo. Quando perdeu o Dudu, também ficou muito tempo para encontrar uma forma de jogar. Então, me parece esse recado de que vamos fortalecer o elenco para ter, de fato, disputa nas frentes. Não só o Campeonato Brasileiro, quando cai em Libertadores, mas de entrar com força nas competições. São dois desafios, eu acho. Do meio campo para frente, o Palmeiras tem o desafio da qualidade e da quantidade também. Precisa buscar centroavante, não só porque é um centroavante, mas porque é mais gente lá na frente. Eu fico imaginando para montar esse Palmeiras. Está faltando gente. Se você considerar que o Estevão vai embora daqui a pouco, se você considerar que Flaco e Rony, do elenco atual, são dois nomes para ficar, um se ficar, precisa gente ali. E gente de qualidade. Você gosta, Eugênio, do Matheus Pereira? Jogador muito habilidoso. Acho que ele teria que se reinventar sob o comando do Abel Ferreira. Porque ele é o clássico jogador com a bola no pé. Muito habilidoso, a gente já viu a capacidade dele de dar bons passes, de finalizar, embora tenha ficado um bom período sem marcar, né, na reta final da temporada, voltou a marcar justamente nesse jogo aí. Mas é um atleta no aspecto do comprometimento sem a bola, que participou, pelo menos no Cruzeiro, participava menos do que o Abel Ferreira exige. Ele, fisicamente, ele é muito franzino, um pouco mais frágil para o contato do corpo a corpo. Agora, com a bola no pé é diferente, né? Um jogador muito habilidoso, muito especial. É questão de adaptá-lo ao que o Abel Ferreira pede para o futebol. Saber tirar, extrair o máximo da sua qualidade técnica, mas imagino que ele teria alguma dificuldade nessa questão do sem a bola, que ele é mais frágil. Ele é um 10, mas a gente sabe que no Palmeiras o 10 precisa combater bastante também. E agora, como a gente, desculpa, prof, só para complementar isso que o Eugênio está falando, como a gente viu o Matheus Pereira também se desenvolver com um entorno um pouco mais entrosado, né? Ele entrou também na baixa do Cruzeiro, quando o Cruzeiro passou por muitas mudanças, quando o Cruzeiro mexeu muito nas peças, ele também entrou nessa baixa,
Mas ele, até determinado momento do campeonato, brigava para ser o bola de ouro. Sim. Né? Do bola de prata, então... Enquanto o time estava bem. Enquanto o time estava bem, exatamente. Agora, assim como eu estranhei o Galo não reagir em relação ao Paulinho, eu estranharei se o Cruzeiro deixar o Matheus Pereira sair assim. Até porque fez esforço para tê-lo, Para os planos do Cruzeiro, é empréstimo. um jogador importante, fundamental. Não sei se o Cruzeiro vai aceitar. O Cruzeiro não está na mesma prateleira do Galo em relação ao Palmeiras. O Cruzeiro está brigando para isso. E até por isso não pode abrir mão do que já conseguiu de bom. O Matheus Pereira é uma das coisas que o Cruzeiro conseguiu de bom numa temporada muito tumultuada e também de reconstrução. E a gente falava de um Cruzeiro também agressivo no mercado, com o Dudu. Então, ele quer acrescentar, não quer perder. E aí você fala né, de um jogador que pode sair, talvez o principal jogador do seu elenco, né, reforçando também um adversário agora direto, mas não direto, mas que vai brigar com você também nessa temporada. Assim, parece que o Cruzeiro queria algo em torno de 25 milhões de dólares. Mas alguns jogadores também, é uma negociação cara. O Cruzeiro hoje vai às compras, não vai às vendas. Né? O Cruzeiro é também um comprador. A não ser que o Cruzeiro também, como disse o Eugênio, esteja pensando numa saída do Matheus. Claro, assim, é um craque ali para o time hoje, um dos principais jogadores que vai embora. Referência técnica do time. A referência técnica, mas um jogador que vai trazer também muita grana. E a gente está falando, repito, na casa aí dos 20, 25 milhões de dólares, mais alguns outros jogadores. E o Cruzeiro poderia reforçar ainda mais o seu elenco também, não sei. Não sei se bate a equação. Mas né? precisa ser muito bem pensado, né? Exato. Porque é uma região ali do campo, do jogo, que não é tão fácil assim você encontrar um pensador como é o Matheus Pereira. Dificílima a reposição. Técnico como é, assim, de qualidade. Talvez não faça sentido a conta final. Exato, e pensando também no Diniz, né? De como ele gosta de ter esse jogador que faz essa função, de como foi o Ganso no Fluminense para ele. Vai ser o Diniz o técnico? No princípio é. Por enquanto, sim. Por enquanto, né? Tem o Campeonato Mineiro aí para te responder isso. Campeonato estadual sempre derruba treinador. Agora eu estava pensando no extrato da conta corrente lá da tia Leila do Palmeiras. Puxa, 20 milhões aqui, 20 milhões ali. Tá tirando a barriga da miséria. Você gosta, professor, tá tirando o atraso. Dessa postura agressiva da Leila do Palmeiras? É uma necessidade, porque os rivais estão se mexendo, os rivais estão num patamar. Agora tem o Botafogo nessa história que não contava, a gente sempre falava de Flamengo e Galo. Tem o Botafogo, tem a possibilidade do Cruzeiro. O Palmeiras precisa se mexer, o torcedor palmeirense sente isso. Tem menos do que os outros. Estava se mexendo menos que os outros, aliás, há mais de uma temporada. Então chegou a hora, a Leila sentiu isso e insisto, é uma questão também de qualidade e quantidade. O Palmeiras se vê num momento em que precisa trazer gente e gente qualificada. Está fazendo isso. Até agora, esses nomes são nomes compatíveis ao que se espera do Palmeiras. Mudando um pouco o perfil, né, de contratação, assim, pelo menos esses dois, tanto o Matheus quanto o Paulinho, buscando jogadores prontos, né, que já cheguem, já desempenhem, contribuem para a equipe. A gente fala muito da qualidade do Felipe Anderson, mas não dá para descartar um possível tempo de adaptação ao estilo de jogo, ao calendário, ao futebol brasileiro. Então, o Palmeiras agora dando sinais de que pode ter sentido, de fato, a falta dessa contratação que não precise de um tempo para se desenvolver. E até para o bem do negócio, já que você citou o Felipe Anderson, para o bem do negócio é tentar que dê certo, né? E se você qualificar, a possibilidade dele também passar a dar certo nesse coletivo é maior. O Felipe Anderson, assim, não sei se ele é o principal, mas é top 2, pelo menos top 3 reforços do Palmeiras, caso ele consiga desempenhar o que ele estava jogando no futebol italiano. Sim. Olhando assim, internamente, né? Um reforço interno. Se ele jogar o que a torcida espera e o que ele acho que pode entregar ainda, seria, assim, o grande reforço, talvez, da temporada 25. Essa retomada é um desafio. Tranquilo. Não tentar isso é rasgar dinheiro. Tem que tentar isso. E tem que qualificar o time também para aumentar a possibilidade disso acontecer.
E esse Palmeiras Gastão, hein, Eugênio, para 2025? Um Palmeiras diferente, né, do que vinha sendo nesses anos de gestão Leila, né, nesse primeiro mandato dela. Não tava, e era a cobrança que ela sofria, né? Tem que trazer, tem que contratar, tem que trazer jogador conhecido, não pode trazer jogador desconhecido, como o Palmeiras trouxe vários, né? Desse de tentar identificar, traz aqui, coloca ali, vê se vai. E alguns funcionaram, outros não. Lembra um pouco o que foi o Palmeiras lá do Alexandre Matos, com o Paulo Nobre lá atrás, né? De sair contratando jogadores barca assim. De reforço. O Alexandre Matos vai te comprou. Vai te comprou. 2015 foi que foi, né? Então, eu acho que contratou mais do que estaria contratando agora, mas voltaria a ser um clube investidor. E eu entendo isso como uma resposta à temporada que está acabando, que já acabou a temporada, o ano que está acabando, em que o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista. Né? Então foi eliminado muito cedo da Libertadores, da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro peleou até o final, mas numa reta final de temporada que ele poderia ter dado mais, poderia ter sido campeão e sucumbiu. Acho que aquele último jogo é um último jogo muito marcante, né? Em que ele, jogando em casa, tinha ainda a chance matemática de ser campeão. Ele acaba não conseguindo vencer o Fluminense, né, que estava lutando contra o rebaixamento. Então, essa não é a força que se espera do Palmeiras. E em função disso, de um ano que foi, de certa forma, frustrante para a torcida, a resposta é: agora vamos investir. O Palmeiras tem um novo patrocinador de camisa, né? Então deve ter um dinheirinho extra. Parece-me muito bem administrado, então não está com dívida, não está com problema. É hora de tentar se recolocar no mercado de forma mais agressiva. Até porque a terra não está tão arrasada assim. Rafael Veiga levantou esse ponto, o Abel também. O Abel sempre lembra que o Palmeiras nas Copas cai para os campeões. Né? Teve uma azar danada naquele sorteio daquelas Copas. Cai, mas caiu para os campeões. Mas para times quaisquer. Mas ganhou Libertadores agora. Bicampeão da Libertadores. Não ficava fora de uma semifinal de Libertadores desde o tempo do meu avô. Um tempão que o Palmeiras pegava semifinal seguida. O Campeonato Paulista ganhou 3 seguidos. Sim, depois de 90 ganhou anos, 2 um agora. título histórico. Eugênio, calma. Em função exatamente do que você está falando, é que 2024 foi frustrante. Você está acostumado a estar ganhando sempre alguma coisa grande. O investimento é para se colocar. Você não ganha, você... Cadê? Me assusta mais quando você olha, por exemplo, as necessidades. Toda vez que a gente dá aquelas telas de atacantes do Palmeiras, ou ninguém ficou, não vai ficar, ou os que vão ficar não são à altura do que o Palmeiras quer. Então me assusta mais essa perspectiva. Por isso tem que... Facundo, Matheus e Paulinho. E aí eu estou contando com o Felipe Anderson voltando com tudo para 2025. Tá bom? Já passa a régua? Já tem que trazer o camisa 9. Tem que trazer o camisa 9. Já melhora, mas ainda... Não? O centroavante está muito não é bem servido de quem vai dar as possibilidades, de quem vai construir um jogo bonito, de quem vai fazer a roda girar mesmo. Mas até o Paulinho, a gente coloca nessa conta de ser um cara que perde muitos gols. E o Palmeiras perdeu muitas possibilidades nessa temporada. Vou repetir. Paulinho, Matheus Pereira, Felipe Anderson, Facundo, e aí, obviamente, Estevão até metade do ano, Veiga. Só se ele deixar o 9 para a janela de Não querem fechar? ano. Tá fechado? Falta uma para uma. E ainda vai ter uma possibilidade de janela por conta do Mundial, né? Eu acho que, assim, o 9 é mais importante do que todos esses outros que estão sendo falados aí. Oi? Um 9 para o Palmeiras é mais importante do que todos esses nomes que estão sendo falados. E tem que ser um 9... Que é a grande lacuna do elenco do Palmeiras. Esse ano o Palmeiras foi o time que mais finalizou no Brasil, que mais criou situações de gols esperados, e o problema dele foi a falta de eficácia. O Abel falou isso infinitas vezes nas entrevistas, com razão. Ficou até repetitivo, ninguém aguentava mais ele falando aquilo, mas não conseguiu botar a bola para dentro quando precisou. E isso se resolve com um 9, com um homem-gol, alguém que faça gol. Os outros são coadjuvantes. Felipe Anderson, acho que se criou uma expectativa muito maior do que ele pode entregar. Já não entregou muita coisa esse ano. Não imagino que ele vá comer a bola ano que vem. É um jogador para ser coadjuvante no elenco. O Estevão vai embora em algum momento. Esse sim, protagonista do Palmeiras. Esse sim, o cara que meio que carregou o time nas costas. O Veiga dá o pacote dele ali
já deu mais, mas continua colaborando, se for colocado dentro da sua posição. Tem um jogador do Palmeiras que eu gosto muito, que não foi citado aí, que é o Maurício, que tem tudo para fazer um grande ano, mas nenhum deles é o 9. O 9, o cara que empurra a bola para a rede, está faltando ainda. E tem que ser um 9 à altura desses outros nomes. Tia Leila, vai atrás do Firmino. Como? Firmino, Roberto Firmino. Firmino que também não é exatamente um 9. Não, mas se a gente for pensar assim, hoje em dia ninguém quer ser 9. Alguém vai ter que ser o 9. Mas tem por aí. 18 no Paulinho, Paulinho, que parece próximo. O Matheus, não sei se está tão próximo, se fala em 20, 25 milhões mais jogadores. De onde que vai tirar o cascalho para o 9? Mas isso não é problema. Nunca foi. Dinheiro não é problema, né, É solução. Para mim é solução. Para tia Leila, não. Sabe? Se está gastando esse cascalho com os jogadores que não são os jogadores exatamente os artilheiros, e se faltar dinheiro para contratar um artilheiro, para mim está errado. Mas esse time com o Flaco não te apetece? Não, o Flaco é um jogador que, na minha opinião, é para ser reserva no Palmeiras, um bom reserva. Mas com esse time que eu falei para você. Não Paulinho... Não importa. O Flaco entregou, ele foi muito bem, né, nos primeiros meses do ano passado, assim. Foi quando o Palmeiras mais precisou, que aí não correspondeu. Você quer tentar no Paulista esses caras com o Flaco? Acho melhor não, porque bom Paulista o Flaco já fez. Você está entendendo, professor? Eu quero fazer com o resto. Eu quero ver o resto da temporada, que é onde o bicho pega mesmo. Falta o cara de hierarquia lá. Hierarquia. Vamos ver se a Leila vai abrir ainda mais. A gente está falando de um Palmeiras mais gastão, de um Palmeiras agressivo. São cifras pesadas, né, nesses caras. Ela foi falar antes do tempo aquele negócio do Gabigol lá. Se ela tivesse ficado quietinha, podia entrar pelo Gabigol. O Gabriel era esse cara? Seria esse cara? Eu acho. O Eugênio não gosta dos 9 aqui. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras tá aí fechando um verdadeiro mercado da bola, hein? Palmeiras negociando aí muitos jogadores de peso, né? O Palmeiras que não precisa fazer uma reformulação de time, precisa fazer aí algumas trocas, algumas vindas de jogadores. E o Palmeiras não tá para brincadeira. Já saiu aí que o Palmeiras está fechado com o Paulinho, né? O Palmeiras também está negociando com o Matheus Pereira, né? O Cruzeiro acerta negociar meia por valor de 159 milhões de reais, né? Imaginou aí um jogador como esse aí? Será que o Matheus Pereira seria um bom jogador aí para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras que, quando vai ao mercado, vou falar para vocês, hein? Palmeiras gosta sim de fazer boas investidas, né? O Palmeiras fez uma proposta também por Andréas Pereira, né? Apesar da investida, o Furlan não pretende negociar o meia nesta janela, mas aí, segundo as informações, né, sobre o Fabrício Romano, então esse cara aí é tira e queda, né? O cara tem uma boa fonte. O Palmeiras fez aí essas investidas. Então, os alvos do Palmeiras no momento, que é o Paulinho, o Andréas Pereira e o Matheus Pereira, a postura do Palmeiras no mercado, ela é surpreendente. O Palmeiras vem agressivo, tá muito agressivo no mercado, tá muito agressivo aí nos seus alvos, né? O Palmeiras que precisa de alguns jogadores específicos em posições específicas, né? Não precisa trocar o elenco, precisa em algumas posições específicas. Isso aí dá com que o Palmeiras consiga gastar um pouco mais em jogadores melhores, né? O Palmeiras não precisa estar gastando 300 milhões em 12 jogadores, não. O Palmeiras vai gastar aí, um exemplo, 200 milhões, 300 milhões em alguns jogadores específicos, né? Então, trazer jogadores de peso, trazer jogadores, né, de nomes, trazer jogadores, digamos, consolidado no mercado e consolidado no futebol, como o Andréas Pereira, né, jogador de seleção, jogador de Premier League. Então isso aí faz com que o Palmeiras venha se tornar um time bem competitivo, um time muito forte. Lembrando que o Palmeiras aí tem aí 5 competições muito fortes para disputar na próxima temporada. Então o Palmeiras vai investir, a Leila vai para cima e o Palmeiras vem com o mercado muito agressivo. Mas e aí, o que é que vocês acham? O Palmeiras está muito certo? O Palmeiras está certo em fazer essas investidas? Vocês acham que daria certo Paulinho, Andréas Pereira e Matheus Pereira no Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!